depois de uma semana assim de trabalho, grandioso trabalho, algumas dificuldades, algumas coisas, situações criadas que nos incomodam. Mas eu quero dizer, eu dou glórias a Deus por ter um Deus que nos defende, um Deus que nos mostra que ainda há chance de ser feliz em cada momento. E hoje especialmente, eu estou muito feliz mesmo, porque Ele me mostra que ainda há uma esperança maravilhosa, a esperança que todos nós precisamos ter, a esperança que todos nós devemos ter. Alguns nesses dias podem ficar tristes, porque não tem uma pessoa que colocou no mundo. Alguns podem sentir saudade, e muita saudade, sim. Mas Deus fala na palavra que quando uma pessoa que a gente ama foi embora, e se a gente buscá-lo com toda a fé, com todo o amor que tem, que a gente possa ter no coração por Ele, Ele sustenta a gente nessa falta que um ente querido, tão lindo, tão especial, que através dele e através de uma relação entre um pai e uma mãe, nasce a gente. O meu pai já foi embora há algum tempo atrás, mas no meu coração, morando longe da minha mamãe, e sempre, todos os dias, quase todos os dias a gente se fala, quase todos os dias a gente conversa. A força que essa mulher me dá, a força, saber que ela está longe, mas está próxima do meu coração, me faz feliz. Hoje, por exemplo, enfrentei umas dificuldades pequenas aí, que se eu entreguei o meu caminho ao Senhor, e quero fazer as coisas certas como Ele quer, sou pecador, sou errado, mas eu estou buscando e tenho certeza absoluta que Ele está me acompanhando. E nesse momento, falando com vocês, eu quero dizer, todo ano eu sempre falo sobre mães, sobre mulheres. Eu estou vendo nesses últimos tempos quantas mães estão sofrendo por causa dos seus filhos. Quantas mães estão tirando seus filhos do vício, das drogas, dos problemas que estão acontecendo aí. E vou mais longe. Eu não queria falar sobre política, mas eu vou mais longe. Na minha época, quando eu era jovem, criança, e mais, quando eu não tinha a experiência de saber o que eu queria ser quando eu crescer, apesar que eu não cresci muito, estou pequeno, mas eu sinto no meu coração uma coisa muito louca. E o que fizeram nesse país? Eu lembro quando eu era pequeno, eu chegava da minha escola e pedia para minha mãe fazer um pudim, uma forma de pudim, e cortávamos em pedacinho e vendíamos. Eu saía para vender. Eu trabalhei numa banca de jornal, eu fui engraxate, fiz um monte de coisa quando criança para ter meu dinheirinho, para pelo menos saber o que eu ia ser quando crescer. O governo veio com uma lei absurda de que criança não pode trabalhar, jovem não pode trabalhar, só após 18 anos. Nós estamos vendo o resultado que está acontecendo aí. A criança sai da sua escola e até mesmo dentro da escola está aprontando porque está ocioso, não tem valor, não dá valor à vida, não sabe que caminho ele vai seguir para frente. Ele não sabe exatamente o que ele vai crescer, o que ele vai fazer quando crescer. Ou quando ele tiver um pouquinho mais de experiência, não descobre qual é a possibilidade dele ir por aqui ou por ali para descobrir uma profissão, uma coisa que ele vai fazer, que vai seguir a vida inteira pela frente. Agora, o próprio governo e as pessoas de bem estão procurando saber por que está acontecendo tudo isso com os jovens. Por que está tendo muita morte? Por que os jovens estão matando assim de bobeira por qualquer coisa?
faltando é uma lei que revogue essa lei de que as crianças não podem trabalhar. Há mil possibilidades de checar se aquele cara não está fazendo uma criança de escravo. A lei foi muito fácil eles colocarem. Hoje eles estão vendo o resultado que está acontecendo. Simplesmente assinaram a lei e não acompanharam a criança, o adolescente e a família para dar noção. Hoje ninguém cria, o filho é criado assim, ou é televisão, ou vai para a escola e acabou. O governo simplesmente fez a lei. E hoje nós estamos vendo o resultado. O que está faltando? Família, organização, para que essas crianças não saiam da escola e ficam por aí, sem fazer nada. Tem que ser útil, elas têm que ser. Para que possam ver que elas têm valor. Do jeito que está aí, elas não sentem valor, não têm o proveito das coisas boas que Deus deu a capacidade para cada um, desde criança. O governo vai lá e tira a possibilidade deles descobrirem qual caminho eles seguirem profissionalmente. Meu Deus. Pensando em tudo isso, é que vem na minha cabeça o seguinte: que saudade que eu tenho daquele tempo, que lá na zona leste de São Paulo, eu saía da minha escola e muitos outros amigos e amiguinhas saíam da escola e todos nós tínhamos um objetivo na vida: fazer algo para que a gente não tivesse o tempo ocioso, não tivesse o tempo eu vou só brincar agora, terminou a aula, só vou brincar. Não, a gente fazia, eu pelo menos, fazia a lição de casa antes do almoço, porque minha mãe pedia para eu fazer a lição de casa. Fazia a minha lição de casa e já estava preparando algo, pensando em alguma coisa para pedir para minha mãe fazer. Vendíamos essas formas de bolo cortadinho em pedaço e falava para minha mãe: mãe, prepara mais um que eu vou vender rapidinho. Era esse dinheiro que fazia com que movimentava a nossa casa. E o relacionamento de negócio já começou ali. A estratégia que minha mãe preparava para mim era ali. A minha mãe sempre foi uma artista. Ela sempre gostou de bordar, gostou de pintar pano de prato, fazia um monte de coisa. Essa coisa de arte veio da minha mãe. Porque ela me ensinou o que é responsabilidade. O que é saber o que eu posso fazer no futuro. Hoje eu vejo jovens que estão aí em São Paulo, nas capitais grandes, aqui em Santa Catarina, em tudo ali no trilho do trem, com crack. São Paulo, a Cracolândia, Rio de Janeiro, todo o país está assim, e a maioria são jovens, sendo usado para que os adultos usem eles para fazer as coisas. O que está faltando, meu Deus? Está faltando é o governo, a sociedade, pensar um pouquinho naquilo que Deus ensinou a gente. Eu estou com 61 anos. E o que eu aprendi com a minha mãe, lá nos meus 10, 11 anos, poxa, eu acho que eu construí um monte de coisas. Quantas crianças estão precisando disso? Tem gente que não tem trabalho, não consegue arrumar um emprego. Por quê? Porque não tem noção do que ele não soube descobrir o que ele vai ser quando crescer. Por isso que eu quero dizer, nesse dia especial dos Dias das Mães, e como eu comecei, as mães estão sofrendo aí, tirando os seus filhos da cadeia, desesperada para um tratamento contra o crack, desesperada: onde será que o meu filho passou a noite? E eu aqui, minha mãe lá em São Paulo, e eu aqui em Santa Catarina,
dou glórias a Deus porque eu estou aqui. Porque se eu não tivesse aprendido quando criança, lá atrás, eu não teria capacidade de estar num estado tão bonito como esse. Um estado também que tem problemas. Estão tentando resolver os problemas? Sim. Eu não estou indo contra a ninguém, nenhuma instituição, nem nada. Mas o que está faltando é amor. Amor. Mesmo que você... eu não entendo por que está faltando tanto amor entre as pessoas, entre o ser humano. Por que não vão buscar mais a palavra de Deus? Por quê? A palavra de Deus é realmente um manual. E tem gente aí achando que isso foi imposição do homem. Não, foi de Deus. O homem está fazendo todas essas coisas aí. Hoje mesmo eu tive experiências negativas, mas o Deus que eu tenho e que nós todos temos, basta buscá-lo, me mostrou que se eu confiar nele, ele cala a boca do inimigo, ele cala todas as situações, ele tira a tristeza, ele tira toda a pressão. E vou dizer mais, está cheio de gente querendo fazer pressão sobre um monte de coisas, só que ainda não está no tempo de pressionar, porque o tempo da pressão acabou, escravidão acabou. Lembro da minha mãe, ela trabalhou com a Ruth Escobar, uma atriz de São Paulo. Ela me ensinou uma coisa: ter dignidade, ter principalmente respeito pelos outros. Respeito pelos outros. E é isso que nós precisamos, ter respeito. O que não está acontecendo nas escolas hoje, alunos batendo em professores, porque não teve uma noção, que é a palavra de Deus dentro de casa. Tem um jovem de uma ONG aqui, que ontem eu tive uma reunião com ele, um bate-papo à noite. Ele está criando um texto maravilhoso, buscando na sociedade para criar um filme. Hoje a sociedade é exemplo de negatividade. A família é exemplo de negatividade no país. Por quê? Porque nós estamos vendo um monte de cara lá em Brasília e em vários lugares. Na boa. Quantas mães eu vi ali naquela estrada no Mato Grosso, que elas tiraram as terras dela. Não tenho nada contra a dar terras para os índios, tiraram tudo deles mesmo. Mas as famílias construíram tudo lá. E quantas mães estão preparando comida num lugar que não tem, na rua, na beirada da estrada, cheio de pó. E vai lá um cara, aqui você não pode ficar. E ela tinha casa, destruíram uma cidade. A única coisa que está lá em pé é uma igreja. E o que vai fazer uma igreja se as pessoas não têm onde morar? Então, e nessa situação, nós estamos vendo as mães lá sofrendo para dar o que comer para os filhos, porque agora eles não têm nem terra para plantar. Vocês imaginam, num país tão lindo e tão bonito como esse aqui, pessoas ainda não estão entendendo que nós podemos fazer uma nação maravilhosa, aquela nação que Deus... Esses dias atrás, uma grande pessoa do país falou que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Há entrevistas assim rapidinha, ela falou: Deus é brasileiro. Cadê o Deus que ela diz que é brasileiro? As pessoas estão aí passando fome. As leis que são criadas, os jovens estão aí à solta. Não tem tempo nem de estudar, não tem mais prazer de estudar para ser alguém na vida. Ah, meus velhos tempos, como era bom aquele tempo de sair da escola e eu tinha um sócio que era mudo, surdo, e a gente tirava areia do rio para vender para depósito de material. Banca de jornal, que eu fiz isso para conseguir esse emprego. Porque minha mãe ensinou o que era bom e o que era ruim. Lembro da minha juventude, quantos dos meus ex-amigos, colegas, morreram por causa da droga.
Deus foi lá e falou assim: você não vai entrar nessa. Eu sempre tive medo, porque minha mãe sempre alertava, falava assim: meu filho, não entre nessa, não entre nessa, porque esse não é o bom caminho. O bom caminho é ter conduta, é buscar o que fazer, é ocupar a mente e não ficar por aí zanzando. É isso, é isso. Você que é filho, pense um pouquinho antes. Pense um pouquinho antes. Eu estou longe da minha mamãe. E vou dizer uma coisa para vocês. Ela vai ouvir a minha voz. Não vai ver a minha carinha como vocês estão vendo. Porque a minha mãe é cega. E eu tenho orgulho dessa mulher. E um dia eu falei para ela: mamãe, por que a senhora não usa uma bengala? Sabe o que ela falou para mim? Que ela pede para Jesus dar o braço para ela. E ela vai. Ela vai para frente. Ela vai andando. Porque ela sabe que tem um do lado dela. Filhos, por que vocês, ao invés de olhar para o materialismo, videogames e etc, e cobra do pai, cobra da mãe, cobra tudo aquilo lá, eles fazem isso para comprar para vocês e vocês não dão valor? Dê valor. Se eu pudesse, agora eu estaria com a minha mãe, mas eu moro a quase 15 horas da minha mãe. Filhos, deem valor às suas mães. Foi ela que passou com vocês 9 meses na barriga. Foi ela que deu de comida para você quando não tinha. Foi ela que, como a minha mãe, lá em Poá, lá na zona leste de São Paulo, num fogão a lenha, se virava para fazer a comida para a gente. Foi ela que hoje eu tenho quase beirando 70, quase 90 quilos, com essa estatura aqui, que me deu essa força. Foi ela que fez a minha vida melhorar. Foi ela que me ensinou a saber o que era homem e o que não era um homem. Hoje está liberado geral. Hoje todo mundo pode ser o que for. A sociedade aceita. Os artistas aceitam todo jeito de ser. Quantos estão aí sem saber definidamente o que é na vida? Por quê? Porque acha que o mundo vai trazer o resultado positivo para eles. E não é o mundo. É um bom ensinamento. É um bom ensinamento para um filho. É bom ensinamento para uma filha. É saber que a vida não se resume nesse mundo aqui. A vida é lá depois que nós vamos viver a intensa e maravilhosa vida com Deus. Aqui nós podemos até ser felizes. E podemos ser mesmo. Nós temos o direito de ser felizes. Mas desde que a gente, passando os trancos e barrancos, enfrentando as tempestades, enfrentando as dificuldades, mas sempre firme, olhando para Deus, para que Ele mostre para a gente o que a gente é capaz, porque Ele deu a capacidade para cada um, e não para ficar matando aí, e não para ficar destruindo famílias, e mães sofrendo. Quantos desses alunos estão batendo em professoras, e eles esquecem que aquela professora é uma mãe, que o filho vai ver ela com o olho inchado e vai sofrer por culpa dele. Vamos, crianças, vamos, adolescentes, para de ser voador, voando com a cabeça. Pense um pouquinho mais, para um pouco. O tempo que você parar, você vai ganhar para o futuro. Sabe, eu sinceramente, nesse no Dia das Mães do ano de 2013, quantos filhos, quantas filhas estão aí nas drogas, nos crimes, se aliciando em promiscuidade, em ser vergonhice, se preparando para uma grande balada que pode ser que nunca mais volte.
Sabe quem vai ficar chorando lá na sua casa? Sua mamãe. Ela que vai sofrer. Porque ela, como a minha mãe, sofre se eu tenho uma dor de estômago. Com essa idade, ela sofre se eu estou triste. Ela sofre se as coisas não estão andando bem na minha vida. E ela fala: gostaria de fazer mais alguma coisa por você, meu filho. Se cuida. Coma direito. Mãe Antonieta, agora eu vou falar para a senhora. Eu te amo, mãe. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Por todas as dificuldades que eu passei na minha vida. Por todas. O valor que Deus tem em primeiro lugar, depois da senhora, a senhora é muito grande. O valor que a senhora tem na minha vida é muito grande, porque eu sei o que eu sinto quando a senhora ora por mim. Eu sinto quando a senhora torce por mim. Eu sinto quando a senhora fala para mim o que eu devo fazer com essa idade que eu tenho. Eu agradeço a Deus pela minha mamãe, Antonieta, que ela está lá em São Paulo. E nesse momento ela pode estar escutando. Porque como eu falei, a minha mãe não enxerga. Mas ela fala sempre um pingo de esperança. Ela sempre me mostrou a esperança. Que é a esperança que todos nós devemos ter. Enquanto, meu filho, tiver um fiozinho de luz aqui, e Deus me deixar eu ter esse fiozinho de luz, eu vou ser uma mulher feliz. Eu sei que muitas vezes ela está sozinha, ela está triste. Eu sei disso. Mas ela é uma mulher corajosa. É uma mulher corajosa como muitas que existem nesse mundo e nesse país. Os filhos que hoje estão aí não sabem o valor que a mãe dele tem. Não sabem. Eles precisam começar a entender que para ser um filho verdadeiro, tem que amar os pais. E principalmente as mães. Porque os pais, às vezes, eles vão fazer a vida deles. Só que a mãe fica grudada na gente. A mãe que olha pra gente. A mãe que tira a febre. A mãe que, imaginando que o filho está lá na balada, ela fica preocupada. Às vezes nem dorme. Mãe Antonieta, eu quero agradecer muito a Deus por ter sido o seu filho. E continuando sendo seu filho. Deus ajude a senhora. O Senhor ilumine o seu caminho, mãe. O Senhor mostre para a senhora que o seu coração é um coração verdadeiro de mãe. Que tem um filho aqui, Dudu Rodrigues, que te ama. E é muito feliz. Sou muito feliz em ter nascido da sua barriga. Em ter nascido do seu sangue. Do seu sangue verdadeiro. Que Deus deu e que me deu a vida. Obrigado, mãe. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe muitas mães nessa terra. Deus abençoe todas elas ricamente. E que Ele olhe para as mães que estão sofrendo hoje por causa dos seus filhos dentro das drogas, promiscuidade, dúvida se é homem ou mulher. A dúvida não deve existir. Se tiver Deus no coração. Todos nós, filhos, nesse momento, pare um pouco. Lembra do passado. Veja quantas lutas sua mãe fez para você chegar até agora. Ao que você chegou. Se você errou, é um problema seu. Porque ela queria que você fosse diferente. Mas se você não errou, se você a ama, dê um abraço forte nela. Dê um abraço forte nela. Diga que a ama. Tire o orgulho. Tire a vergonha. Para se dizer amor, eu te amo, nós temos que tirar a vergonha. Nesse momento, eu quero abençoar cada pessoa que assistiu esse vídeo. E quero abençoar cada mãe, para que elas saibam
que sem vocês nós não somos ninguém. Porque vocês, através da bênção que Deus deu e você ser mãe, estamos aqui falando para que os filhos honrem as suas mães. Deem graças a Deus por ter nascido. Tem muitos que estão sofrendo na cama porque não têm saúde. E vocês que têm saúde, meus filhos, pense bem. Mude de vida se está entristecendo a sua mãe. Faça diferente. Faça o melhor. Agora, o restante, se você confiar, deixa para Deus. Ele vai te mostrar os caminhos. Ele vai mostrar o caminho, como Ele mostrou para mim. Pense bem nisso. Quero deixar um abraço para as mamães, as mulheres que ainda não têm filhos. Ore ao Senhor. No Velho Testamento, lá, teve uma mulher de quase 90 anos. O marido dela com a mesma idade. Queria tanto ter um filho e nunca teve. Deus foi lá e abençoou. Deus foi lá e abençoou o casal. E ela teve um filho. A vida com Deus é bem melhor. Porque aí a gente vai aprender quem é verdadeiro para a gente. E nesse dia, a sua mãe está esperando que você seja pelo menos uma vez verdadeiro na vida dela. Não com presentinhos, mas com amor. Esse mesmo amor que Deus está aqui, nesse momento, te abençoando, filhos, para que você possa abençoar sua mãe, mas sendo exemplo. Exemplo de coragem, exemplo de dignidade, exemplo de muitas coisas que estão faltando nesse país. Deus abençoe a toda a nação brasileira. Deus abençoe todas as mães dessa cidade. Deus abençoe as mães do Brasil. Deus abençoe as mães do mundo. Em nome de Jesus, eu digo amém. Um grande beijo, minha mãe Antonieta. Eu te amo. Eu te amo. Tchau para vocês. Dudu Rodrigues. Até já.